Seja bem-vindo, grandes e pequenos investidores. Hoje nós vamos estar falando por que a Klabin é uma das melhores ações para se investir na bolsa e por que eu tenho posições dentro dessa empresa. Vamos falar hoje sobre a Klabin com o ticker KLBN3, as suas ações ordinárias, que são as ações que eu tenho em carteira. Vamos começar aqui pela primeira parte. A primeira parte boa de se investir na Klabin nesse exato momento é que a cotação, na minha opinião, está dentre as mais baixas da empresa, atrativas para então poder investir. Está em R$ 3,83, acumulando uma desvalorização nos últimos 2 meses de 28,21. A gente não releva tanto isso, porque essa desvalorização a gente leva como desconto e ainda relevando todos os dividendos que a empresa pagou, reduz bastante isso. O PL da empresa está em cerca de 4,39, então significa que em 4 anos e 4 meses ela pagaria todo o dinheiro investido em cima da companhia. Tem um P sobre VP de 2,39, que é normal para as empresas desse setor, que é um setor normalmente que os P sobre VP são altos. Da Irani, vocês podem ver, são altos. Da companhia Suzano, que agora é a Suzano Papel e Celulose, também é alto. O dividend yield de cerca de 7,88%. Aqui é a cotação da Klabin que vocês podem ver. Caiu bastante, então dá para levar isso como um sério desconto. A empresa, em rentabilidade, não demonstrou tanta rentabilidade ainda, pois a empresa, eu considero ela não velha na bolsa, ela é nova ainda, então tem muito potencial ainda. E ainda levando em consideração o valor dela também, tem bastante coisa que agrega. A empresa tem um ROI de incríveis 54,44%, um ROIC de 14,72%, uma dívida líquida barra EBITDA de 2,54%, uma dívida líquida patrimonial de 2,38%. A dívida dela é um pouco alta, porque também é uma coisa comum do setor. Normalmente as dívidas de empresas do setor são altas. Aqui, carga de lucros dos últimos 5 anos, 92,58, excelente. A carga de receita, 14,29, também muito boa. Vamos ver aqui as médias históricas. O PL da empresa, desde 2018, esse é o mais baixo. O P sobre VP é o mais baixo também. Dividend yield, o mais alto. Como vocês podem ver, a empresa vem aumentando seu dividendo. Margem líquida, a mais alta. A margem bruta também é a mais alta. Como vocês podem ver ali, a empresa sempre tentando crescer, tudo nos seus segmentos. Agora vamos para um checklist de investimentos, que é uns requerimentos que a empresa tem que passar e a gente descobre nesse nível. A empresa passa com mais de 5 anos na bolsa, a empresa tem mais de 5 anos, a empresa lucrou em todos os últimos 20 trimestres, que são os últimos 5 anos, não por causa do 2020, né? Por causa da pandemia, todas as empresas teve uma alavancagem ali, caiu bem, suas receitas, a Klabin ficou no vermelho em receita, caiu bem. A empresa possui um bom ROI, a Klabin possui um bom ROI. A empresa apresentou um bom crescimento de receita nos últimos 5 anos. Como eu mostrei para vocês aqui em cima, a empresa vem crescendo tudo, margem líquida, margem bruta, tudo. Então ela passa isso também. A empresa possui boa liquidez, a Klabin possui. A empresa nunca deu prejuízo, como eu falei. 2020 a empresa acabou entregando um prejuízo por causa da pandemia. Essa empresa, que é a Klabin, a empresa é uma boa pagadora de dividendos. Ainda não tá, porque os dividendos dela tá crescendo, mas é um pouco volátil ainda, né? Por causa do 2020 deve ter dado uma prejudicada, eu imagino. A dívida da empresa é menor que o seu patrimônio. Como eu falei, empresas de celulose, normalmente as dívidas são muito altas. A empresa apresentou bom crescimento no lucro nos últimos 5 anos. Sim, como nós vimos, os últimos 5 anos veio crescendo. Menos em 2020, mas em restante foi muito bom. A empresa é bem avaliada nos usuários do Investidor 10, que é essa plataforma. Então ela fica com uma nota de 70 de 100. Então, de 100 que ela podia conseguir, ela ficou com 70. Para mim, isso é excelente. Agora vamos falar referente ao dividend yield da empresa. A empresa, como vocês podem ver aqui, em 2013 não entregou dividend yield. Já em 2014 entregou cerca de 2,1
28%, 2015, 0,95%, 2016, 1,61%, desculpa, em 2017, 1,82%, em 2018, 4,72%, 2019, 4,4%, 2020, que foi o ano da pandemia, que deu prejuízo. Mesmo assim, a empresa não deixou de pagar o seu dividend yield, pagou cerca de 0,08%. Em 2019, a empresa pagou 1,3% de dividend yield. E nesse ano, o dividend yield histórico da companhia de cerca de 7,88%. Aqui, como vocês podem ver, o dividend yield atual 7,88%, mas o dividend yield médio dos últimos 5 anos, que é pegando em uma caixinha todos os dividendos e fazendo uma subtração pelos últimos 5 anos, dá cerca de 3,35% de dividend yield ao ano. Descendo aqui mais um pouco, nós temos uma ideia dos dividendos. JSPs e dividendos são os que eles distribuem. Os JSPs é a mesma coisa que o JCP que nós conhecemos, que são juros sobre capital próprio, e os dividendos todo mundo conhece, que é a felicidade dos investidores. Lembrando que dividendos não são tributados ainda no Brasil. Já o JCP tem uma tributação, de 15% na fonte. Como vocês podem ver, a empresa sempre entregando um dividend yield da hora, com uma constância aí, ó, nos últimos anos, sempre entregando, ó. Agora a gente vem aqui para baixo para ver ela com as médias dos setores. Lembrando que essa Suzano que tem ali embaixo, ó, Nemo, não está mais em atividade, as ações, que a gente nem olha mais ela ali. A Klabin normalmente fica na segunda posição. Vamos comparar aí alguns dados com outras empresas dos setores, que são a Suzano e a Irani. O PL da Klabin é o segundo menor, então significa que ela é a segunda que retribui mais rápido. O seu P sobre VP é o pior aqui, no caso. Ela é um pouco mais cara, está em 2,39, a Irani em 1,81 e a Suzano em 2,20. O ROI, ela é a segunda melhor, ali no caso, está com o segundo ROI mais alto, com cerca de 54,44, e vem a Suzano com 65,24 e a Irani com 32,67. O dividend yield dele é a segunda melhor também, em primeiro lugar a Irani com 7,99, depois vem a Klabin com 7,88 e a Suzano com 5,30. O valor de mercado dela é o segundo maior também, a Suzano é a primeira com 61 bi, ela com 21 bi e a Irani com 1 bi. Margem líquida, segunda também, 38,86% na Suzano, 25,10% na Klabin e 21,1% na Irani. Com isso, a Klabin sendo a segunda melhor margem líquida da companhia. Agora vamos comparar ela aqui com a comparação da Klabin com índices. Como vocês podem ver, a Klabin não entregou uma rentabilidade positiva. Se você tivesse investido em R$1.000 na Klabin hoje, você teria aí R$782, em outros índices teria subido bem, só que isso é nos últimos 5 anos. A empresa não tem 10 anos, então aí, ó, nos últimos 10 anos a empresa entregou lucro, como vocês podem ver, cerca de 1.582,60, cerca de 582,60 de lucro. A Klabin, ela tem aqui as 5 estrelas, que os investidores gostam dela. Essas aqui são os tickers que ela possui, que elas têm ações preferenciais, ordinárias e units. Valor de mercado, totais de papéis, a Klabin possui 5 bi de papéis, em cerca de 33,29% em free float, e listada no nível 2, no segmento papel e celulose, no setor materiais básicos. Descendo aqui mais um pouco, nós vemos a receita da companhia. Receitas e lucros. Como vocês podem ver, a empresa só se alavancando cada vez mais. Só que tem um problema aqui, ó. Aqui cresceu o lucro, 751 milhões, depois 290 milhões, 730 milhões, menos 1 bi, 1,25 bi, depois um lucro de 4,48 bi, depois um lucro de 532 milhões,
Daí, como você pode ver, é sempre um lucro bom. Mas chega aqui, na época da pandemia, um prejuízo de cerca de 2,39 bilhões. Depois, a empresa veio entregando cada vez mais lucro. Sempre demonstrando ser uma boa empresa. E a evolução de patrimônio, para finalizar. Como vocês podem ver, a empresa sempre entregando um aumento de patrimônio, mas consecutivamente. Mesma coisa em 2020, aconteceu esse baque, mas em 2021, que são nos últimos 12 meses, ela conseguiu se recuperar. Então foi esse o vídeo. Se você quer vídeo mais como assim, deixa nos comentários. E se inscreva no canal, deixa o like. E é isso, e falou!